de 31 dias motivacionais no mês de dezembro de 2017. O tema de hoje vai ser uma geração enfraquecida pelas dores. Nós teremos como base dessa nossa conversa a literatura científica e a palavra de Deus. Nós vamos usar algumas referências dos livros de Isaías, de Romanos, 2 Coríntios e 2 Crônicas, tá? Nós vamos usar algumas dessas referências para justificar algumas pontuações que faremos aqui então na nossa conversa. Então, antes de nós entrarmos diretamente no assunto dessa geração enfraquecida pelas dores, nós temos que entender o conceito da dor. Então eu trouxe aqui para vocês, eu vou ler, tá? É uma definição da literatura científica do livro de fisiologia, de anatomia, e a definição da dor é a seguinte: a percepção da dor é caracterizada como uma experiência multidimensional, diversificando-se na qualidade e na intensidade sensorial, sendo afetada por variáveis afetivo-motivacionais, e ela é considerada como uma experiência genuinamente subjetiva e pessoal, tá? A dor ainda, ela pode ser classificada como dor nociceptiva, é a dor que a pessoa recebe um estímulo mecânico, um estímulo sensorial, né? Então são receptores nociceptivos, são receptores que mandam informação para o cérebro, para o sistema nervoso central, de algo errado que está acontecendo no corpo, seja uma lesão de um corte, seja a lesão de uma pancada, de uma queimadura, tá? Então isso é uma dor nociceptiva. Existe a dor neuropática, que é a dor de nervos, né? É comum, por exemplo, a dor de nervo ciático, né? É uma dor mecânica, porque tem uma compressão da vértebra ali incidindo no nervo, mas essa dor irradiada para o membro, ela é considerada como uma dor neuropática, porque é uma dor originária de um nervo, né? É um nervo que está sendo comprimido e ele manda a informação até o cérebro, até o sistema nervoso central, que algo de errado está acontecendo. Ele está sendo pinçado e então ele começa a mandar as informações em forma de dor irradiada, de queimação, de formigamento. E existe a dor psicogênica, a dor com fundo psicológico, a dor famosa dor psicossomática, porque daí é um misto, né, de dor física com dor psicológica e a dor totalmente psicogênica, tá? A dor psicológica. E ainda a dor, ela pode ser classificada como dor aguda ou dor crônica. Dor aguda é aquela dor imediata, por exemplo, a gente caiu, bateu o joelho fica inchado, vermelho e com muita dor latejante, e aí imediatamente nós colocamos um gelo ali para aliviar a dor, e a dor geralmente passa rápido, a dor aguda. E a dor crônica é quando é a dor que se estende e aí já gerou uma lesão que precisa de um tratamento mais específico. Então isso é uma dor crônica, tá? E hoje nós vamos tomar também como base, como já falei, a dor psicossomática. A palavra psicossomática, ela vem do grego, né? Do prefixo psique, que é a mente, né? A parte emocional. Somática, que é o corpo é um soma. Então, por isso, né, a parte física, por isso que é chamada, então, de dor psicossomática. É uma dor com fundo emocional relacionada à idade aqui. Deu um probleminha no celular, o vídeo parou. Então, nós vamos continuar. Então, estávamos falando da dor psicossomática, então, que são as dores com fundos emocionais, com fundos afetivos, né, com distúrbios psicológicos também envolvidos algumas vezes, tá? E aí a pessoa começa a sentir dores no corpo
e aí faz um exame clínico, um exame físico, de sangue, de exame de imagem, e muitas vezes não acusa nenhuma anormalidade física, né? Então lá tem um problema, então, psicoafetivo, emocional, para ser resolvido, tá? E na medicina tradicional chinesa, preconiza-se que toda dor física, ela tem um fundo emocional. Na verdade, na medicina tradicional chinesa, nós não separamos a dor. Vou de novo, tá difícil hoje. Então, nós estávamos falando sobre a dor na visão da medicina tradicional chinesa. Então, nós levamos em consideração, então, né, a tríade de disfunção energética, disfunção do sangue e disfunção das emoções, tá? Então, quando nós vamos avaliar uma dor diante dos parâmetros, né, e da visão da medicina tradicional chinesa para fazer acupuntura, por exemplo, nós fazemos uma avaliação energética, uma avaliação física e também levando em considerações os aspectos emocionais do paciente. Porque muitas vezes a dor que ele apresenta não é uma dor física. Muitas vezes ele tem um desbloqueio, aliás, um bloqueio energético ou uma deficiência energética ou uma estase energética ou um excesso energético, tá? Então, Ti, que é a energia, ou Shui, que é o sangue, tá? E geralmente, vamos usar aqui então um exemplo da dor física. Ela é classificada, por exemplo, como uma síndrome do frio, uma síndrome bifrio. Muitas vezes existe um bloqueio energético naquele segmento que o calor, né, não consegue chegar ali através do sangue. E a pessoa começa a apresentar dor. Por isso que muitas vezes nós utilizamos como recurso a moxabustão, que é a queima de uma erva que é chamada de artemisia, para o aquecimento desse ponto, trazer calor, trazer energia para essa região e espantar o frio ali, tá? Mas isso é um conceito bem grande. Qualquer dia a gente faz um vídeo especificando mais esse conceito, mas para vocês entenderem, tá? Então, como a gente está falando da dor psicossomática, então, por exemplo, num tratamento de acupuntura, a gente sempre vai ponturar pontos específicos da dor, obviamente, que a pessoa está apresentando, por exemplo, uma dor lombar, mas também a gente vai levar em consideração os aspectos emocionais. Como que foram os últimos dias dessa pessoa? Passou nervoso, estresse, é uma pessoa ansiosa, tem problema com insônia? Qual alimento que ela está ingerindo, que pode ser que também esteja contribuindo para essa dor? Então, observe, são muitos aspectos que nós devemos levar em consideração, e olha como que o aspecto emocional ele está intimamente ligado com as dores, né? Fazer um link do vídeo de ontem que nós falamos sobre a janela da alma, que são os olhos, né, que capta a luz. Então aquilo que a gente vê, que a gente traz, que a gente absorve para o organismo, né, que faz também gerar dores. Então é tudo interligado, né? E então, falando das questões das dores, né, por que eu escolhi esse tema? Uma geração enfraquecida pelas dores, tá? Primeiro, pela minha experiência clínica, no consultório, vai uma grande parcela de jovens, de adolescentes em fases de vestibular, de definição de profissão, o que eu vou fazer da minha vida, jovens em períodos produtivos, já estão formados, já estão trabalhando, mas que têm uma alta exigência, um grau elevadíssimo, porque quer chegar em determinado lugar, quer romper vários desafios,
ter um retorno muito rápido, e tudo isso gera muita ansiedade, gera muito estresse, gera muito nervosismo e não é fácil. Principalmente aqueles que, né, já estão formados há algum tempo e não conseguem uma solidificação na carreira profissional, principalmente a parte financeira pesa muito, porque é um momento de amadurecimento, que quer casar, constituir família, ter filhos, e a parte financeira pesa muito. E isso começa a gerar angústias, isso começa a gerar desespero, e a pessoa ela começa a internalizar, e isso pode virar sim um problema, uma doença psicossomática. Começa a ter dores, né? Região, por exemplo, de trapézio, é uma região que a gente tensiona muito quando está muito nervoso, preocupado, estressado, dor lombar, excesso de responsabilidade. Então, olha como que tudo está intimamente ligado. E uma coisa que me preocupa muito, que é uma geração individualista. Eu vou falar agora de mim, da percepção que eu tenho, tá, gente? Isso é meu, isso vai ser um depoimento da Kátia, da pessoa. Não é nem da doutora Kátia, não é nem da profissional que está falando agora, é da pessoa que vive nessa geração, que também passa por conflitos, né? Porque também passa por séries de problemas, de privações, né? Assim como todo brasileiro está passando também dificuldades, né, para manter a parte financeira em dias. Então isso tudo gera na gente dificuldades de autoaceitação, de autopercepção. Então, aquilo que eu falei é uma percepção minha, tá? O que eu vou falar agora é uma opinião extremamente pessoal, a Kátia que está falando. Então, eu percebo que hoje é uma geração muito individualista e é uma geração que se afastou de Deus, que se afastou da crença, se afastou, eu não vou dizer da religiosidade, mas se afastou realmente daquilo que é genuíno, daquilo que faz parte de nós, porque nós somos a criação de Deus. Deus nos fez, e Ele nos fez para que nós fôssemos completos, né? E quando a gente se afasta do Criador, daquilo que é genuíno de nós, fica um buraco muito grande. E esse buraco, ele só é preenchido pelo Espírito Santo. Ele só é preenchido pelo amor de Deus. Não adianta a gente correr uma maratona de atividades, estuda, trabalha, realiza, concretiza, ganha. Quando deita a cabeça no travesseiro, não consegue ter um sono tranquilo, sereno, revigorante. Por que tem tantas pessoas que estão sofrendo de insônia? Consultório também é muito comum as pessoas procurarem, por exemplo, por um tratamento, vamos dizer, de acupuntura, para tratar a insônia. Não consegue dormir. Obviamente que a insônia está relacionado a diversos fatores, não somente a isso, tá? Me entenda. Mas a grande maioria, a causa, sim, tá intimamente ligada com essas questões de autoaceitação, de correrias, de tentar preencher um vazio que só Jesus preenche, tá? Então eu vou ler aqui uns versículos que eu separei para essa nossa conversa, tá? Que diz assim, em Isaías, no capítulo 53, nos versículos 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido.
mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em 2 Coríntios diz que, no capítulo 4, 16 ao 18, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a nossa geração é uma geração muito minimalista, é uma geração que se apega às coisas físicas, individualistas, está esquecendo da coletividade, está esquecendo da essência do ser humano. A gente precisa de Deus, a gente precisa crer em algo, a gente precisa se apegar em algo, a gente precisa viver em comunidade, a gente precisa viver em família. A gente precisa conversar um com o outro pessoalmente, a gente precisa do toque. A gente precisa disso para a cura, a gente precisa disso para ser feliz. Existe o toque terapêutico. Muitas vezes a gente toca o paciente e a dor vai embora. E ele fala: o que você fez comigo? Eu apenas toquei. Mas foi um toque com amor, foi um toque com carinho, dizendo: eu me importo com você, eu me importo com os seus problemas, eu me importo com o que você está sentindo. Veja só. Então, essa geração está enfraquecida pelas dores porque está se fechando no casulo. Então, vamos abrir esse casulo, coloque as asas para fora, vamos viver a vida, vamos tocar um ao outro e principalmente deixarmos sermos tocados pelo Espírito Santo, por Deus. A palavra de Deus, né, aí que eu falei para vocês, eu tô correndo aqui porque o vídeo tá ficando muito longo. Tem um outro versículo que diz assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que receita que Deus nos deixou. Mesmo na nossa fraqueza, Deus nos torna forte, nos faz aprender com os nossos erros e nos faz melhores a cada dia. Quando eu estou fraco é que eu estou forte, mas esse segredo é o Espírito Santo, é Deus agindo na nossa vida. E para finalizar, tem um outro versículo aqui que eu escolhi para essa nossa conversa, que está em 2 Crônicas 7:14, que diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Salomão foi um dos reis mais importantes, sábios, né? Filho do rei Davi, que construiu aquele grandioso templo, um depois do outro, e ele naquela correria de construir o templo, ouro puro, pedras preciosas, madeira das melhores, construindo um templo maravilhoso. Então ele orando, ele pediu ao Senhor, né, o que ele poderia fazer para ser o melhor rei, de atender. Era um povo tão numeroso quanto o pó da terra.
Que Deus desse sabedoria a ele para conduzir esse povo. E na conversa, na oração que ele teve com Deus, nessa construção, então ele falou: Deus, o que a gente pode fazer? O que a gente pode melhorar ainda para ser um povo abençoado? E aí Deus falou para ele, né? Se o meu povo, que tem o meu nome, se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e as feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Não adianta construir templos, não adianta a gente fazer casas grandiosas, carros mais caros, joias, se antes a gente não cuidar desse templo, desse corpo que é a casa do Espírito Santo que habita em nós. Não estou falando que nós não podemos ter riqueza. Podemos sim, porque Deus deu o melhor dessa terra para nós usufruirmos, porque nós somos os filhos de Deus. A gente pode sim usufruir das riquezas do melhor dessa terra, mas antes disso, a gente tem que cuidar desse templo. E aí Deus então falou para Salomão: se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. E aí eu finalizo o último versículo que eu escolhi, que está em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, que diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vale a pena sofrermos com Jesus ao nosso lado. Pode passar tudo nessa vida, mas quando nós estamos com Cristo, não importa o problema, não importa a tempestade, não importa a doença, Ele vai sempre nos dar aquilo que a gente precisa: a paz, a calma e todas as estratégias para passarmos pelos dias maus, pela tribulação, pela doença, por tudo. Não estou falando que com Jesus a gente está livre de todos os problemas, não se adoece, não morre, não passa por dificuldades, passa sim, mas tem uma diferença: com Jesus vai tudo bem, porque Ele tem o que é o melhor para mim e o melhor para você. Então, vamos fazer a nossa geração se fortalecer e ficar livre das dores. Vamos nos aproximar mais do Criador, o autor e o consumador da nossa fé, que eu tenho certeza que Ele curará as nossas feridas, a minha e a sua, o meu problema e o seu, porque Ele tem o melhor dessa terra para nós. Um beijo, até mais, tchau!